Bora, Fel, se liga nesse trecho que eu separei da opinião placar. O pessoal comentando sobre a vitória do Coringão ontem por 2-1 em cima do Água Santa pela terceira rodada do Paulistão. Se liga no que o Sormani e o Quesada falaram do Timão. E eles já projetaram o clássico pra domingo contra o São Paulo fora de casa, hein? Jogando difícil, porém dá pro Timão conseguir arrancar uma vitória lá no Morumbi. Lembrando que o Corinthians vai entrar com força máxima aí, segundo Ramon Dias. Ele quer o time 100% pra domingo em titular. E você já dá seu palpite aí. Quanto que você acha que vai ser o jogo domingo do Coringão contra o São Paulo, hein? Então já deixando os créditos aqui pro pessoal da opinião placar. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações pra você não perder nada do Coringão. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Leandro Quesada, e Itaquera ontem? Itaquera City, o Corinthians imparável, né? Não tem um clube nesse santo país que consiga parar o Sport Clube Corinthians Paulista. É um grande exagero, né? Domingo tem o clássico então, com o São Paulo. Você acha que o Corinthians poderia substituir um dos brasileiros que vai ao Mundial? Porque é um time imbatível. Era a chance do Brasil voltar a ser campeão do mundo. O que você acha? Já é bicampeão do mundo. Quem que nós podemos tirar? Palmeiras, Flamengo, Botafogo. Palmeiras. O Botafogo não tá muito interessado. Palmeiras. Mas você mata ele no coração. Não, é legal Palmeiras. O Palmeiras, porque não tem Mundial mesmo, já não vai ganhar. Posso falar? Eu colocaria Santos e Corinthians nas vagas de Santos, não, Pachuca e Leão, tá bom? Ontem é o seguinte, ontem o Corinthians enfrentou um adversário que se postou na defesa, fez muito bem o jogo até os 20 minutos, quando já vencia pelo placar de 2-0. Individualmente eu gostei muito do João Pedro, zagueiro da base, é o que eu costumo sempre dizer aqui, gasta-se dinheiro com jogador veterano, jogador estrangeiro de péssima qualidade e não se olha para a base. O João Pedro foi muito bem, inclusive fez o gol ontem, né? Esse foi o de calcanhar, o primeiro do Alex Santana. Ele está numa posição de impedimento, mas a bola vem do Netinho. Então, quando o Netinho atrasa a bola, aí, né, encerra o impedimento. Aí a cobrança de falta do Coronado, o Ademilson ele tenta de cabeça, o Igor tenta salvar, e aí praticamente dentro do gol, João Pedro, que é um cara que tem altura e estatura de basquete, fez o segundo gol do corpo. Ele tem 97, é 1,98, uma coisa assim, se você não tiver enganado. Aí o gol do Netinho, um golaço. Olha só o movimento do Charles, olha lá. Um jogador profissional não pode fazer isso, né? Depois fala que eu pego no pé, né? Aí os entendedores de futebol dizem que eu pego no pé. Você achou que o Donelli falhou? Muita gente falou isso. Eu achei que foi muito forte. Eu achei que foi muito forte, mas enfim. Agora, dali não pode deixar chutar, né? Enfim. Aí que é sada. Não. Eu lembro da história do Leão e do Luiz Pereira. Sim. O Luiz Pereira contou pra mim lá na churrascaria. Não lembro onde é que foi aqui. Não deixa chutar! Não deixa chutar! Não faz falta! Não faz aquilo! O Leão... Aí o Luiz Pereira virou pro Leão e falou assim: ô Leão, mas desse jeito eu também jogo no gol. Não precisa de goleiro. Não precisa de goleiro, pô. Pô, vai ter uma hora que o cara vai conseguir chutar. Vai ter uma hora que você vai fazer falta. Porque o Leão era personalidade forte, né, meu? Muito boa essa história. Notas máximas para João Pedro, muito bem postado na defesa e no ataque. Alex Santana, vocês sabem, eu sou um dos defensores do Alex Santana, então recortem as coisas boas que eu falo também. Jogou muito no primeiro tempo. Coronado, Charles, boa lógico, né? movimentação. Charles, péssimo dos péssimos. Péssimo. Não dá pra ser testado? Eu não sei. Guarda podia jogar bem, aí você faz Charles ou Gilberto Silva em 2002? Já que era o assunto. Gilberto Silva, né? O Facinca, só que aí houve um erro aí na volta do segundo tempo. Eu até entendo que o Ramon queira deixar o Alex Santana e o Coronado mais descansados para o clássico de domingo. Mas quando ele tira Coronado e Alex Santana, ele arrebenta com a criação do time. E aí quem virou o meia foi o Memphis, né? O Memphis virou uma espécie de meia. Inclusive o Memphis teve 2 chances para fazer gol. Pararam no Igor, o Pedro Raul teve 2 chances que pararam no Igor e teve um lance também, uma cabeçada do Hugo, ou seja, o Corinthians fez 2-1, mas poderia ter feito 3-4 ontem em assim Itaquera. Como no jogo anterior também, né, os goleiros foram os destaques, mas de fato o Corinthians sente muito a falta do Garro, o Igor Coronado tem jogado bem, mas aí como ele optou por poupar, eu acho até que tá certo. Essa foi a defesa, Luizão, olha que defesaça. Não, foi mais uma atuação brilhante do goleiro aí, adversário do Corinthians. Também só contra o Corinthians, hein? Os caras fecham contra o Mirassol, ele não fez tudo isso, né? É verdade. Tomou 6. Mas assim... Deixa eu chutar, né? Deixa eu chutar. Né? O Leão falou aí com razão. Um abração pro Leão, porque o Leão assiste nosso programa. Que legal. Muito bom essa do Leão. Todo dia, né? Mas de vez em quando ele assiste, a gente conversa com ele. Cara, sensacional, adoro o Leão. Também. Provavelmente o maior do Brasil, né? Vai ser uma briga boa de colocar o maior goleiro de todos os tempos aí. O Leão foi mim, é o monstro, Gilmar, né? Bicampeão do mundo, sabe? Pra mim é o Gilmar.
Mas o Leão tá nos top 3 ali. O Leão foi um goleiraço, sem dúvida. Sem dúvida. Pra mim, o Leão tá... O Leão é uma referência, como ele brincava, né? Vocês são ótimos goleiros, craques, excelentes. Eu fui um especialista. E ele tinha uma personalidade muito forte, gente. Ele era muito forte. Quando, em 70, isso quem me contou foi o Félix, o Mochila, né? Sim. Falecido goleiro. Ele contou lá num golaço. Ele falou que o Rogério se machuca, ponta direita do Botafogo, aí o Zagallo pega e convoca mais um goleiro. Os caras falam, pô, e se machucar um goleiro, como é que faz? Chama mais um, o Zagallo. E ele pegou e chamou. Aí os caras foram no aeroporto receber o Leão. Aí vai o Ado e o Félix, são os dois goleiros. Falam, pô, vem, você tá conosco e tal. Ele chega, tudo bem, né? O Leão, primeira coisa que o Leão fala para os dois, agora sim a seleção tem um goleiro. Ele tinha 20 anos, 22 anos. O Leão não era... O Leão deveria ter ido para 82, mas ele ganhou o prêmio em 86, que aí é o seguinte, quando você leva um cara do tamanho do Leão... É brincadeira. Ou ele é titular, ou não precisa levá-lo, porque assim, treina alguém, né? Dá chance para alguém, né? Esse foi um erro também do Tele Santana, né? Ô, Luizão, e o Matheus Donelli é o Leão do Corinthians? Não, né? Olha, cara, sinceramente eu não consigo colocar como falha esse lance, porque eu acho que o chute foi muito forte, tinha gente na frente. Claro que talvez goleiros espetaculares conseguiriam defender, mas eu acho que foi muito mais mérito no chute. E acho que, assim, tem sido importante pro Ramon fazer alguns testes, né? Não no Donelli, porque ele não vai jogar, ele é o reserva mesmo. Mas tem outros jogadores. Ontem, por exemplo, teve a volta do Palácio, né? Depois de longa lesão, que é um jogador... Ele elogiou muito o Tchoca, zagueiro. O que fez o gol, o João Pedro Tchoca. Tchoca. O nome do menino. Joga apelido dele. O João Pedro, João Pedro Tchoca. João Pedro. E de fato foi muito bem. Então são jogadores que podem pintar mais ao longo do ano aí. O Palácio mesmo é um jogador que veio, né, com uma certa expectativa, jogador de seleção equatoriana, machucou e ontem apareceu em alguns lances. Vamos ver se... Vai conseguir jogar? Vai conseguir ser titular? A concorrência não é das... Vocês estão falando do João Pedro? Não, do Palácio. Dos dois. Do Palácios? Não, o Palácios ele fez 2, 3 jogadas incríveis. Agora é preciso saber o condicionamento físico dele e a contusão, até que ponto vai tirar a dinâmica, né? Agora, também não precisa muito esforço para ser melhor do que, com todo respeito, que o Hugo, né? E que o Bidu também. O Corinthians tem laterais, isso é uma grande deficiência, né? O Corinthians tem uma deficiência muito grande. Agora, o João Pedro, para mim, é melhor zagueiro que o Kaká, é melhor zagueiro que o Félix Torres. E o Gustavo Henrique tem que ficar esperto, porque se esse moleque tiver rodagem, ele e Ramalho vão formar a zaga do Corinthians. Pode escrever aí. Acho que encaixa bem os dois, né? Lembrando que domingo o Corinthians deve ter o time top, com a ausência do Garro, né? tá? Então deve estar todo mundo aí à disposição para formatar esse time. E o Bidon, né? O Bidon também está fora na seleção. Mas é isso, o Corinthians enfrentou 3 adversários, o melhorzinho é o Bragantino, mas 3 adversários frágeis nesse início e fez 100%. Olha só que coisa curiosa, o Corinthians tinha feito 14 pontos no Campeonato Paulista do ano passado, certo? E ele foi eliminado precocemente. Só nesse campeonato já tem 9. Então ele já tem praticamente mais uma vitória, ele tem praticamente a pontuação do campeonato passado. A gente faz uma média de 18 a 20 pontos para classificar, né? Então, 4 jogos que faltou um pouquinho, né, para ele se classificar. E o Corinthians está acertando os salários dos jogadores, tá? Começou ontem o processo. E tá para fechar hoje. Esse é um problema muito sério. Isso tem a ver com a liberação full da VaidBet, que agora tá liberada no Brasil. VaidBet não, perdão, do Esportes da Sorte. Esportes da Sorte, Sim, agora vem a liberação. Até o Corinthians arranjar um outro patrocinador e esse patrocinador ser proibido de alguma maneira de operar também, né? Porque o trabalho de bastidor de algumas pessoas do Corinthians funciona muito bem. Mas a culpa não foi dos caras, né? Ontem... Não, é que... Por que só uma empresa, e sempre aquela que tá ligada ao Corinthians tem problema? É um negócio... Mas tá ligado ao Bahia, ao Atlético Paranaense. Então, mas é o Corinthians, não é só o Bahia. Sim. Me fala alguém que tá ligado aqui. Nessa eu acho que foi um azar. Mas é muito azar, viu, Facicani? Vamos fazer o quê? Mas a culpa não é do Corinthians. Ele tira uma. Hein, Luiz, tem um gato enterrado em algum lugar. Ele tira uma que tava toda funhanhenta, coloca outra aqui. Pô, os caras não conseguiram a liberação na hora H. Uma rápida sobre lá a votação do impeachment, Vamos lá. Tá? Ainda não tem data confirmada. E ontem, a um interlocutor, o presidente do Corinthians disse que está tranquilo
e confiante e acreditando que não será impedido de seguir no Corinthians. Eu acho que ele tem que estar nessa postura mesmo, até para trazer um pouco de energia mais positiva ali para o ambiente. Mas tem um monte de gente falando, vai ser impedido, tem gente falando, não vai ser impedido. Gente, a gente não sabe. Até porque tem uma tramitação, explica pra gente, né, Quesada? Vai passar e depois vai ter que chamar a eleição com sócios. Basicamente, são 302 sócios. Na próxima vez que marcarem... Conselheiros. Da próxima vez que marcarem essa reunião para votação, fala um número dentro desses 302, porque não vão aparecer os 302. 149. Então, 149 que aparecerem terão direito a voto, aí você vê 50-50 ali, 50%, 50% mais um, pronto, aí tá decidido, entendeu? Ou seja, quem não for, não vai ter direito. Mas a saída não conta. Mas a saída definitiva dele se dá com uma eleição, não é isso? Não são os sócios que vão definir ainda no final? Aí ele é afastado por um tempo, até que uma nova reunião com a participação dos sócios confirme, ratifique ou não aquela decisão. Exatamente. Se confirmar realmente, por meio dos sócios, o afastamento do presidente, novas eleições serão marcadas para renovação e transparência novamente tomar conta do clube, porque é isso que esses caras querem. Vale dizer que o grupo, a comissão técnica, estão todos muito alinhados ao Augusto. Então, ontem, na coletiva mesmo, o Emiliano e o Ramon falaram sobre como eles têm tentado blindar, têm conseguido, na verdade, blindar o CT. Essas histórias não chegam, só que é a velha história a gente fala. Se atrasar salário, amigo, aí esquece, não tem como blindar. Não. E se o clube entra nessas brigaiadas... Não tem jeito. Se você atrasar salário, aí acabou. Acabou. Eu só acho um negócio delicado, por exemplo, ontem usaram os moleques da base para levar a faixa. Estamos com você, Augusto, sabe? Eu acho que isso daí é o tipo da coisa... Eu acho que não tem que envolver. Isso eu não acho legal, também entendeu? acho que não. Porque assim, o Memphis vai sair porque o Augusto vai ser impedido. O Memphis não é do Memphis isso daí, entendeu? O Memphis ele tem que se concentrar em jogar futebol. Inclusive entrou muito e receber em dia. Isso. Pode atrapalhar se, por exemplo, ele sofre um impeachment, entra um outro presidente que aí vai querer deixar a marca dele, aí troca treinador, aí troca o Fabinho, essas coisas. Eu não consigo ver vantagem nesse momento esportiva pro Corinthians nenhum. Mas o contrato do Memphis não vai sofrer nenhuma alteração se for um outro, por exemplo, porque o contrato é com o Corinthians, não é com o Augusto, entendeu? Pra gente não confundir as bolas, entendeu? Enfim, E jogador não tem que se envolver porque é o seguinte, o Cássio se queimou, porque era renovação e transparência. O Fagner se queimou porque era renovação e transparência. O Gil se queimou porque era renovação e transparência. Eu até acho que claro, é comum. Você fica lá 16 anos os mesmos caras, você acaba uma criando... ligação, proximidade. Mas o jogador tem que defender o clube, tem que jogar pelo clube. Não tem que ficar jogando pelo Augusto, pelo Andrés, pelo Dualib, pela Marlene Matheus, entendeu? O jogador tem que jogar pelo clube. Ele é contratado do clube. E é isso que eu penso, entendeu? Defender as cores do Corinthians. O Corinthians não é do Augusto, o Corinthians não é do Andrés. O Corinthians é da fiel torcida corintiana. O jogador joga pro Corinthians, joga pra fiel. Enfim, bom, esse foi o Corinthians que no domingo pega o já tá bom, já falamos muito do Corinthians. Pega o São Paulo. Então é isso aí, Fiel. Bora finalizar com mais informações aí. A entrevista do João Pedro Choca aí, que fez o seu primeiro gol com a camisa do Corinthians. O gol aí que contribuiu pro Timão ficar 100% no campeonato e dá mais moral aí pro zagueiro o jovem corintiano. O Timão que venceu o Água Santa ontem, na Neoquímica Arena pela terceira rodada do Paulistão. Nesse resultado, o Timão manteve o 100% de aproveitamento na temporada, sendo aí uma das melhores equipes do campeonato. Mesmo jogando com uma equipe formada por reservas, o time comandado por Ramon Dias garantiu a vitória ainda no primeiro tempo. Claro que tomou o primeiro gol ali, ficou um pouquinho apertado, só que os caras não deram um chute no gol no segundo tempo, não ameaçaram o goleiro Donélia, porque se ameaçasse, seria perigo na certa. Então aqui o gol de Leque Santana e João Pedro Choca, o Corigão conseguiu sair com essa vitória. Porém, foi uma noite especial pro garoto aí que fez seu primeiro gol com a camisa do Corinthians. Ele que ano passado estava emprestado para o Ceará, claro, pegando uma experiência ali, jogou muitos jogos lá como titular e mostrou muita qualidade ontem contra o Água Santa, hein? Então é o zagueiro que o Corigão precisa aí ter bastante carinho e utilizando ele pouco a pouco, principalmente no Paulistão, que é uma competição que não é a mais importante do ano, então dá rodagem pro garoto também. Além desse desempenho no Paulistão, o Corinthians alcançou o marco histórico e a 10ª vitória consecutiva, o que representa um recorde para o Timão. A sequência vitoriosa reforça esse momento positivo do clube, que seja confiante para os próximos desafios. Voltando ao João Pedro Choca, ele que fez o segundo gol, que foi o seu primeiro com a camisa do Corinthians. Após a partida, o jogador concedeu uma entrevista e fez questão de enaltecer os colegas de equipe que, segundo ele, ajudaram a dar mais confiança. Além disso, o João Pedro destacou novas conquistas pelo Corinthians. Com a vitória em cima do Água Santa, o Corinthians chegou a 9 pontos e lidera de forma isolada
do Grupo A, e também conta com as seguintes equipes: Mirassol, Inter de Limeira e Botafogo de São Paulo. Na próxima rodada é o Timão enfrenta o São Paulo fora de casa, pela quarta rodada do Paulistão, um jogo muito difícil, e a gente vai ter força máxima aí, dependendo, claro, se ninguém se machucar até lá, ou se o Ramon Dias achar que alguém não tá 100% a jogar, então, mas é claro que esse jogo aí, Ramon Dias vai colocar time completo ali. Eu acho que somente o Garro mesmo vai estar fora da equipe, Hugo Souza vai fazer sua estreia na temporada, e talvez o Gustavo Henrique. A partida aí que está marcada às 6h30 da tarde aí, horário de Brasília. Então é isso, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nada do Coringão. Até o próximo vídeo, valeu, é nóis.